Hoje nós iremos falar sobre a origem das Escrituras e a inspiração das Escrituras Sagradas. Eu vou ler aqui um texto que está em Mateus, no capítulo 24 e o versículo 35. A gente vai ler aqui esse texto e você, meu amado irmão, vai poder acompanhar aí a palavra, ok? Mateus, capítulo 24 e versículo 35. Diz assim a palavra de Deus: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui é um texto, meu amado irmão, enfático sobre a palavra de Deus, né? Que muitos pregadores usam e eles fazem bem em usar esse texto, em citar esse texto, porque é um texto que mostra que realmente a palavra de Deus, ela não passará. Pode passar tudo, pode passar o céu, pode passar a terra, mas a palavra de Deus, ela jamais há de passar. Louvado seja o nome do Senhor. Isso nos alegra, né, irmão? Isso nos alegra porque a gente sabe que está aqui desfrutando, né? Que está desfrutando de algo eterno. A palavra de Deus, né? A gente está aqui desfrutando de algo eterno, porque a palavra de Deus realmente ela é eterna e a gente só pode realmente desfrutar, né, dessa bênção que é a palavra do Senhor Jesus. Olha, então é isso. Hoje nós iremos falar sobre a origem das Escrituras, né? Como a Bíblia ela prevalece, né, até os dias de hoje, porque Deus ele preservou a sua palavra e vai preservar, e vai continuar preservando essa palavra, ok? E usou assim pessoas que foram inspiradas, né, pelo Espírito Santo de Deus, para deixar assim a sua palavra para nós. E nesta palavra, nessa própria palavra, está revelado o plano perfeito do Criador para salvar toda a humanidade. E isso é maravilhoso. Então aqui, meu amado irmão, a gente desfruta de uma edificação, porque a palavra de Deus ela tem esse poder de edificar vidas. A palavra de Deus ela tem esse poder de abençoar vidas. E o ser humano que tenta trilhar no caminho da obediência da palavra, ele certamente está trilhando em um caminho maravilhoso, um caminho que vai produzir verdadeiramente frutos e com certeza vai colher coisas boas, porque quando você trilha no caminho da obediência à palavra de Deus, então o que acontece? Você vai colher coisas boas na sua vida, na sua caminhada. Então, hoje a gente vai entrar nessa questão aí da origem das Escrituras e também a gente vai ver aí a questão da inspiração das Escrituras Sagradas, ok? Então, curte aí o vídeo, dá um like aí no vídeo, comenta, pode curtir, pode comentar, ok? E compartilhar também para que essa palavra ela alcance o maior número de pessoas possível. Olha, meus amados irmãos, a origem das Escrituras, né? Vamos começar pela palavra Bíblia, né? Pela palavra Bíblia. A palavra Bíblia, ela deriva, né? Essa palavra, ela deriva da palavra grega biblion, ok? Então, a palavra Bíblia, ela deriva de uma palavra grega chamada biblion. Na forma plural, Bíblia, né? Esse termo significa a coleção de livros
pequenos, ok? Então, a Bíblia, essa palavra, ela está falando de uma coleção. Ela é como a gente usa, por exemplo, a biblioteca. Vem justamente dessa questão da palavra, de junção de livros, de coleção de livros. Então, a Bíblia, ela é uma coleção de vários livros que que somados são 66 livros. São 66 livros que formam a Bíblia. Sendo assim, 39 no Antigo Testamento, 39 livros no Antigo Testamento, que vai de Gênesis até Malaquias, aí é o Antigo Testamento. E aí são 27 livros, que aí somando, 39 com 27 vai dar os 66 livros. São 27 livros no Novo Testamento, ok? São 27 livros no Novo Testamento. Aí você vai ver o Novo Testamento, começa com o Evangelho de Mateus e vai até o livro de Apocalipse. Aí você vai ver tudo ali, vai ver a vida de Jesus na terra, vai ver a morte de Cristo, a ressurreição, o começo da igreja, a perseguição à igreja. Você vai ver as cartas, as epístolas dos apóstolos, as epístolas paulinas, as epístolas de João, o que mais? De Pedro. Você vai ver as epístolas ali dos apóstolos e também o livro profético, que é o livro do Apocalipse, que significa revelação. O livro Apocalipse significa revelação, ok? A revelação dos últimos tempos. É por isso que sempre quando acontece alguma catástrofe, alguma coisa, o pessoal sempre diz, essa coisa aqui foi uma coisa assim, tipo um apocalipse, Por quê? Porque o livro de Apocalipse não tem só catástrofe, mas como vai revelar as coisas assim do fim dos tempos, então geralmente qualquer coisa que está ligada ao fim dos tempos, o pessoal sempre diz que essa coisa aqui é ligada ao Apocalipse. É porque realmente está lá a revelação dos últimos tempos, que vai acontecer, e isso é uma coisa que é inevitável. Tudo que está na Bíblia vai se cumprir. Tudo que está na palavra de Deus vai se cumprir. Então, o homem, o ser humano, ele deve procurar obedecer a Bíblia Sagrada, Então, você viu aqui a origem da palavra Bíblia, A palavra Bíblia. Isso aqui a gente falou aqui na palavra, que a gente explicou aí para os nossos amados irmãos, para que os irmãos fiquem bem atentos de que realmente a palavra Bíblia significa uma junção de livros, ok? São 66 livros, ok? Aí nós vemos aqui a questão do material que foi utilizado. Qual foi o material que foi utilizado para se escrever a Bíblia, Para se escrever a Bíblia. A gente sabe que hoje a gente tem ela até em formato digital, Eu tenho a minha Bíblia aqui até em formato digital. Eu uso também, mas eu gosto mesmo de ir para a igreja com aquela Bíblia tradicional, aquela Bíblia no papel mesmo, ok? Mas você tem até hoje a Bíblia em formato digital. Mas como é que foi? Como é que eles escreveram a Bíblia? Em que foi? Que tipo de material, Qual foi o material que foi utilizado, que aqueles homens que foram inspirados por Deus, eles utilizaram para escrever a palavra de Deus, Então, a origem das escrituras é o seguinte, o material que foi utilizado foi o seguinte, um dos materiais usados na produção da Bíblia é o papiro, O papiro. O papiro era um material leve, Era um material leve, de baixo custo, originário de uma planta, ok?
de uma planta que crescia ao redor do rio Nilo, né? E ali esse termo assim, papiro, deu origem à palavra papel. A palavra papel, porque o papiro era um tanto quanto parecido assim com o papel que a gente tem hoje, ok? Então ele era um material assim de baixo custo, ok? De baixo custo, originário assim de uma planta, né, que crescia ao redor do rio Nilo. Apesar de o papel hoje, né, é diferente, né? É diferente, bem diferente do papiro, mas assim, o termo papiro originou justamente essa palavra papel, o papel, ok? O pessoal tiveram a ideia de fazer assim o papel, ok? Além do papiro, né? Além do papiro que você vê em 2 João, no capítulo 1 e versículo 12, né? Dois outros materiais foram empregados para compor os textos originais sagrados. A Bíblia no original, ela também, além de ter sido escrito no papiro, ela também foi escrito na pedra e também no pergaminho, ok? Então a gente vê 3 tipos de material que foram utilizados para os escritos originais da Bíblia Sagrada: o papiro, a pedra e o pergaminho, né? O pergaminho. E aí, Moisés, né, por exemplo, Moisés ele recebeu os 10 mandamentos em uma pedra, como está em Êxodo, no capítulo 24 e o versículo 12, né? Paulo também escreveu as suas cartas em pergaminho. Então isso aqui não tira a credibilidade dos escritos de Paulo, ok? É porque os 10 mandamentos de Moisés veio numa pedra, então tinha que ser sempre numa pedra. Não é bem assim que as coisas funcionam, não é como a gente quer, entendeu? As coisas de Deus não é como a gente quer, a gente não se entende as coisas da palavra de Deus como a gente quer, ok? Foi 3 materiais, foi pedra, o pergaminho e o papiro, ok? Então Paulo, ele escreveu as suas cartas no pergaminho, né? O qual era produzido, né? O pergaminho era produzido com couro de animais, né? Raspados, né? O que proporcionava uma superfície mais durável do que o papiro, ok? Então o pergaminho ele era mais duradouro, né? Porque era feito com couro de animais raspados, ok? Então o pergaminho ele era um tanto quanto mais resistente do que o papiro e até mesmo o papel que a gente utiliza hoje, né? O papel ele é muito fraquinho, né? Você vê que se molha ali, já pronto, você já perde tudo ali, ok? O pergaminho não, era bem diferente, que era num couro assim de animal, então era bem resistente. E isso foi uma coisa assim que Deus iluminou na mente do ser humano, escrever no pergaminho, porque isso serviu para conservar as escrituras sagradas. Porque de uma maneira, né, que a Bíblia ela foi conservada. Porque se imagina aí, se fosse no papel, né, uma coisa que tem milhares e milhares de anos, já tinha perdido os escritos originais, ok? Já tinha perdido os escritos originais, já tinham se perdido com o tempo. Mas como foi escrito assim no couro do animal, então é um material mais resistente. Então atravessou séculos, atravessou milhares e milhares de anos a Bíblia Sagrada. Por isso que a gente tem até hoje os escritos sagrados aqui disponível até nos dias de hoje, ok? Nós estamos aqui no ano de 2021, depois da morte de Cristo, depois da vinda de Cristo, né, na Terra. Então o que acontece?
esse tempo todo, a Bíblia ainda está disponível até nós. Existem milhares e milhares de exemplares no mundo da Bíblia Sagrada, porque ela atravessou séculos, atravessou gerações, né? Isso, um dos motivos é esse, a questão que o material era bem resistente, ok? Era bem resistente. Agora, é claro que hoje existe uma produção aí imensa de Bíblias, né? Mesmo sendo no papel, mas como são milhares e milhões de Bíblias que existem, né? Então, mesmo ela sendo num papel, hoje, num materialzinho mais fraco, mesmo assim ela resiste, ok? Ela resiste ao tempo devido a ser muitas coisas. E como eu falei, hoje ela tem até a versão digital, a versão eletrônica. A pessoa até instala uma Bíblia Sagrada, né? No celular, né? No meu celular eu tenho várias versões aqui da Bíblia, né? Disponível. Se você quiser instalar aí todas as versões da Bíblia, você consegue instalar. Assim você tem a memória no seu aparelho para isso, ok? Então, isso é muito importante, porque é o cumprimento das Escrituras Sagradas. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra, as minhas palavras, foi o próprio Deus que disse aqui na Bíblia, as minhas palavras não hão de passar, ok? Então vai passar tudo, mas a palavra de Deus não passará. Então a gente acredita nisso, a gente acredita porque realmente, quando você vê aqui a origem das Escrituras, quando você vê a palavra de Deus assim, passando séculos e séculos e ela permanece, então a gente vê que realmente a palavra de Deus existe aí um mistério muito grande, existe aí uma proteção muito grande, uma proteção divina muito grande, protegendo assim a palavra de Deus. Então a gente vê aqui que uma questão interessante foi que a questão assim da oralidade e também da escrita, né? Antes da invenção da escrita, né? As pessoas elas transmitiam as histórias bíblicas oralmente, né? Como por exemplo a história do dilúvio, a história da criação, ok? Então as pessoas ali que tinham fé em Deus, elas iam passando assim oralmente essas histórias bíblicas antes de serem escritas, ok? Então por muito tempo foi assim, como está lá no Salmo 44, versículo 1. Então com o desenvolvimento da linguagem escrita, porém as revelações de Deus adquiriram um formato literário, ok? Então você vai ver isso em Êxodo 17:14, Deuteronômio 31:24, em Samuel, né, em 1 Samuel 10:25, em Isaías 38 e tantos outros escritores, né? Assim formam o grupo de autores inspirados por Deus para essa tarefa de escrever a palavra de Deus, de ser ali inspirado por Deus e escrever a palavra do Senhor. Eu vou tirar apenas um versículo aqui para os irmãos verem aqui, por exemplo, de 1 Samuel, no capítulo 10 e o versículo 25, que diz assim: e declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu-o num livro, e pô-lo perante o Senhor. Então despediu Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. Então você vê aqui que Samuel, ele escreveu um livro. Olha só, isso está na Bíblia aqui, olha. Em 1 Samuel, no capítulo 10 e o versículo 25. Você vai ver que Samuel escreveu um livro, ok? Samuel, você vê na Bíblia o livro de 1 e 2 Samuel, ok? Então Samuel, ele era um profeta. Ele era um profeta e também, ao mesmo tempo, ele era juiz e sacerdote. Samuel, ele tinha um ministério tríplice, né? Ele tinha esse ministério tríplice. Ele era profeta, juiz e sacerdote. Inclusive, ele foi o último juiz
antes daí de entrar no período dos reis de Israel, não é isso? Porque foi justamente o Samuel que ungiu Saul, que por sua vez o Saul foi rejeitado por Deus no reinado, e Samuel foi quem ungiu também o rei Davi, ok? Para suceder o rei, né? O rei Saul, ok? Então a gente vê o seguinte, que Samuel tinha esse ministério tríplice, e ele também foi um dos autores da Bíblia Sagrada, ok? Então você vê que era um profeta, juiz e sacerdote. Então Deus também usou pessoas simples, ele usou reis e usou também pessoas simples, como por exemplo, usou um pescador como Pedro para escrever a Bíblia Sagrada. Você vê 1ª e 2ª Pedro, foram 2 epístolas universais que Pedro escreveu, e com a sabedoria enorme. Se você for ler ali, você vai ver que isso aqui, rapaz, esse camarada que escreveu aquilo era um doutor. Pois é. Aí você vai ver, o cara era um pescador que foi ali inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus trouxe ali um enorme conhecimento e sabedoria, né? Porque nele está a sabedoria, no Espírito Santo está a sabedoria, está o conhecimento. Você só vai conseguir interpretar, você só vai conseguir entender a Bíblia Sagrada por meio do Espírito Santo. Se você não tiver ali a direção do Espírito Santo, não é uma questão de compreensão da Bíblia, não é uma questão de intelecto, ok? Não é pelo seu intelecto apenas. É na direção do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos faz compreender a Bíblia Sagrada. É o Espírito Santo, é através da revelação do Espírito Santo que o ser humano vai ali recebendo a direção. Então você vê rei escrevendo a Bíblia, que foi o rei Davi. Você vê pescador como Pedro, que escreveu a Bíblia Sagrada. E você vê tantos outros aí que foram usados por Deus, ok? Por quê? Porque Deus, ele quis deixar a sua palavra para os homens. Foi isso. A palavra nasceu no coração de Deus, e ali Deus quis transmitir. Deus quis transmitir para os homens a sua sabedoria. Deus quis transmitir para os homens o seu plano perfeito. Deus revelou ali para os homens, através da Bíblia Sagrada, Deus revelou para os homens a sua vontade, ok? Então isso é uma prova do amor de Deus. É uma prova do amor de Deus, porque se Deus não amasse o ser humano, ele não deixaria a sua palavra para nós, ok? Então a gente vê aqui essas informações que são importantes, e aí a gente vai percebendo que há todo assim um trabalhar de Deus. Por exemplo, Esdras, né? Esdras era também um escriba, ele também foi usado para escrever a Bíblia, porque existia, por exemplo, existia o escriba ou o copista, né? Ou copista, que tinha a responsabilidade de produzir as cópias das escrituras através dos tempos, né? Porque não existiam as gráficas que existem hoje, né? Não existia esse material eletrônico que a gente tem hoje, ok? Então a questão era escrita, entendeu? Então existiam os copistas, as pessoas que copiavam a Bíblia, que era justamente o escriba, né? Era o escriba. Para você ver que Deus, ele usou seres humanos. Alguns desses escribas eram hipócritas, mas alguns eram homens de Deus mesmo, como era o caso de Esdras, que a gente vai já chegar aqui na questão de Esdras, né? Então a gente vê aqui que os escribas, eles tinham essa responsabilidade de produzir as cópias das escrituras através dos tempos. Eles eram usados por Deus, né? Esses homens, eles foram usados por Deus e deixaram as suas contribuições na preservação das escrituras através dos tempos. Então Deus usou até pessoas más, porque tinha muitos daqueles escribas que eram pessoas
que não tinha assim muito temor a Deus não. Apesar de alguns terem, né? Como eu falei, tinha o caso de Esdras, né? Esdras, ele era um escriba também. É bem provável que Esdras seja o autor, né? Seja o autor de Esdras, porque tem um livro na Bíblia chamado de Esdras, e Neemias, né? O livro de Neemias também provavelmente foi escrito por Esdras, ok? Então, tem um texto aqui de Neemias, no capítulo 8, versículo 1, que diz assim: E é chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou, como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, olha a prova do que eu estou falando aqui, está aqui nas escrituras, né? Esdras, o escriba, está em Neemias 8:1, Neemias 8:1, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Neemias capítulo 8, versículo 1. Então, Neemias aqui, nesse livro de Neemias aqui, no capítulo 8, versículo 1, está falando desse escriba chamado Esdras, né? Que provavelmente tem escrito o livro de Esdras e o livro de Neemias, ok? Então o pessoal está mandando ele trazer aí o livro da lei de Moisés, que era justamente o Pentateuco, né? O Pentateuco, que era o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. Esses 5 livros, esses 5 primeiros livros da Bíblia é chamado de Pentateuco, que foram os livros escritos por Moisés. Ele é chamado também de lei, ou também os judeus eles chamam de Torá, né? De lei ou então Torá. Esses 5 primeiros livros da Bíblia, ok? É chamado de lei, que eram os livros que foram escritos por Moisés, ok? Então o pessoal começa aqui a pedir esses livros, né? Ao escriba, que era justamente Esdras, né? Que era justamente Esdras. Então, para você ver que Esdras era um homem de Deus, era um escriba, mas era um homem de Deus, ok? E eles tinham todo um cuidado, por exemplo, como eles escreviam à mão, a Bíblia não tinha a gráfica como tem hoje, eles escreviam à mão, ok? Então, quando eles erravam ali uma palavra, eles tinham que tomar um maior cuidado, porque quando eles erravam ali alguma palavra, pronto, ali o material já estava todo perdido. Já estava todo perdido, eles não podiam riscar. Dizer assim, eu errei essa palavra que eu vou riscar e escrever de novo. Não podia fazer isso. Não podia. O escriba, ele era ordenado, se ele errasse alguma palavra ali das escrituras, quando ele estivesse escrevendo ali, fazendo a cópia da Bíblia, se eles errassem qualquer palavra ali, eles tinham que começar tudo de novo, ok? Eles não podiam riscar ali, para que tivesse autenticidade, porque as pessoas, elas queriam por garantia de que aquilo que eles estavam recebendo era a palavra de Deus. É como a gente tem hoje, nos dias de hoje, né? A gente sempre tem aquela tradução bíblica da nossa preferência, né? Por exemplo, eu gosto muito da Bíblia Revista e Corrigida, da tradução Revista e Corrigida, e gosto muito da Revista e Atualizada, ok? Eu gosto muito dessas duas traduções. Eu gosto bem, assim, a Revista Atualizada eu gosto, é a que eu mais uso, essas duas traduções, de Almeida, Revista Corrigida e Almeida, Revista Atualizada. Mas eu acho muito bonito o linguajar da tradução Revista e Corrigida, eu acho muito bonito o linguajar da tradução, né? Eu acho bonito, a Revista Corrigida, eu acho bonito aquele texto, né? O jeito que está lá escrito ali na Bíblia, eu acho bonito aquelas palavras que estão ali na Revista e Corrigida. Mas eu gosto também da Revista e Atualizada. Mas tem várias traduções, ok? O pessoal sempre, é como nos dias de hoje, a gente quer ter ali a certeza de que aquele material que a gente está ali lendo,
está o mais próximo do original possível, porque as pessoas elas querem mesmo a palavra de Deus. A gente gosta mesmo da palavra de Deus. Era como essas pessoas também aí no passado, ok? Então por isso que existiam os escribas para preservar. Eles têm essa responsabilidade de preservar a palavra de Deus. É claro que como Jesus ele veio condenando, né, os escribas e fariseus, porque já naquela época de Jesus, os escribas e fariseus eles não tinham muito temor a Deus, né? Eram chamados de hipócritas por Jesus. Então quando a gente fala assim escriba, geralmente a gente acha que tudinho ali era hipócrita. Não, mas teve escriba que foram... os escribas fizeram um papel importante, ok? Na preservação, eles tiveram um papel importante na preservação das escrituras sagradas, ok? Tinha homem de Deus ali, tinha escriba que era homem de Deus, como era o caso aí do Esdras, né? E alguns também no tempo de Jesus se converteram, né? Alguns escribas se converteram, fariseus se converteram, como Paulo. Paulo era um fariseu, o apóstolo Paulo. Ele era um fariseu que se converteu depois, né? Eles tinham que se converter, eles tinham que aceitar Jesus. Mas a gente sabe que Jesus veio para os judeus e os judeus não receberam a Jesus. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É o que está na Bíblia Sagrada. Então a gente viu aqui como foi essa questão aí da origem das escrituras, o material utilizado, como ela foi preservada ao longo do tempo. E a gente vai ver também aqui a questão da inspiração das escrituras. Como essa inspiração das escrituras. Existem algumas teorias, ok? Existem algumas teorias. Como, por exemplo, existem até teorias que são insensatas, né? Existem teorias insensatas que não condiz com a realidade, com o que aconteceu verdadeiramente, sobre essa questão da inspiração das escrituras. Por exemplo, algumas teorias insensatas, né? Há teorias falsas sobre a inspiração das escrituras, né? A Bíblia ela é verdadeira, eu não estou falando aqui entenda bem o que eu estou dizendo, a Bíblia é verdadeira, é a verdade, mas eu estou dizendo as teorias insensatas sobre a inspiração das escrituras, as quais devem ser evitadas porque apresentam um conteúdo cético em relação à autoridade da Bíblia. Por exemplo, a teoria do ditado verbal, né? A teoria do ditado verbal. Entende aqui nessa inspiração, né? Entende que a inspiração, como se o texto bíblico, né? Como se a Bíblia tivesse sido verbalmente ditado por Deus aos escritores da Bíblia, né? Então essa teoria aqui ela é falsa. Essa teoria do ditado verbal, que ela diz assim, que Deus foi dizendo para o pessoal, assim, escreva essa palavra aqui e tal, falar do ditado verbal. Não foi assim, ok? Não foi dessa forma que Deus inspirou os escritores da Bíblia. Essa teoria do ditado verbal, ela é descartada. Pode descartar porque não foi desse jeito, ok? A inspiração não foi dessa forma. Existe uma teoria também da inspiração natural, né? Essa questão da teoria da inspiração natural, ela argumenta que a Bíblia ela foi apenas escrita por homens dotados de gênio e força intelectual especiais, ok? Negando-se a ação sobrenatural de Deus, né? Então não foi de maneira assim sobrenatural. Essa teoria que falsa diz, né? Essa teoria falsa que diz que não foi assim de maneira sobrenatural que a Bíblia foi escrita. Foi porque os homens eram inteligentes mesmo, os caras eram bons, né? Eram gênios
E aí tiveram toda essa ideia de escrever a Bíblia. Eles se sentaram e disseram aqui, agora eu vou escrever a Bíblia. Porque eu sou um gênio, eu sou um cara assim superdotado, e eu vou escrever aqui tudo que estiver passando aqui na minha mente, do meu intelecto, tudo está vindo aqui do meu intelecto, do meu gênio. Não foi assim também, não foi dessa forma, ok? Não foi dessa forma que aconteceu a inspiração da Bíblia. Não foi de maneira natural. Ela foi de maneira sobrenatural. A Bíblia ela não é um fruto da inteligência do homem, mas a Bíblia existe por causa de uma ação sobrenatural de Deus, ok? Existe outra teoria falsa sobre a inspiração da Bíblia, que é a questão da teoria da inspiração das ideias. Essa teoria aqui defende que Deus teria inspirado as ideias da Bíblia, né? Deus disse assim, escreva aí, Moisés, alguma coisa sobre lei. Aí Moisés diz, tá certo, Deus, então eu vou escrever aqui alguma coisa sobre lei, né? Deus deu a ideia a Moisés e aos outros escritores, e eles ali se virem. Agora, naquela ideia ali, você se vira aí para você escrever, porque o resto aí é com vocês. Deus deu só a ideia, né? Essa teoria também aí, ela é falsa, né? Essa teoria que defende que Deus teria inspirado as ideias da Bíblia, mas não as suas palavras. Estas teriam ficado a cargo dos escritores, ok? Então, Deus deu a ideia, mas as palavras ali quem colocou foram os escritores. Então, essa teoria também ela é falsa, ok? Ela não é uma teoria, essa teoria da inspiração das ideias, ela também é falsa, ok? Então, a gente viu aqui 3 teorias falsas sobre a questão da inspiração das escrituras. A teoria do ditado verbal, a teoria da inspiração natural e a teoria da inspiração das ideias. Tudo isso aí são teorias falsas acerca da inspiração das escrituras sagradas. Agora eu vou falar sobre a teoria mais coerente, né? A teoria coerente da inspiração, né? O modo correto, né, de entender a inspiração da Bíblia, ele é expresso pela teoria verbal e plenária, ok? A qual esclarece que todas as palavras da Escritura, bem como os livros e os processos de transmissão, eles são inspirados por Deus. Aí você vai ver isso aqui, tem um texto que fala sobre a inspiração da Bíblia, que está em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, né? Para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Isso está em 2 Timóteo, no capítulo 2, aliás, no capítulo 3, né? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, ok? Então você vê que toda a Escritura ela é divinamente inspirada por Deus. Então, Deus soprou, minha gente. A inspiração foi um sopro de Deus. Deus soprou a sua palavra dentro do coração, ou dentro da mente, né, da pessoa que estava lá para escrever as Escrituras Sagradas, e ali eles foram escrevendo cada palavra ali, Deus foi dando a eles, ok? Ali não foi um fruto do intelecto deles, ali foi o Espírito Santo que foi dando a palavra para aquelas pessoas que foram usadas por Deus para escrever a Bíblia Sagrada. Então, essa teoria aqui, ela é a teoria coerente, ok? É a teoria coerente que a maioria das pessoas que acreditam sobre essa questão da inspiração da Bíblia Sagrada. Ela é uma teoria coerente, não apenas porque a maioria das pessoas acreditam assim, ok?
ela não é coerente, não é porque a maioria das pessoas acreditam assim, mas ela é coerente porque foi dessa forma que Deus, ele deixou a sua palavra aqui para nós. Ele foi soprando, ok? O Espírito Santo, que inspirar vem de soprar, ok? O Espírito Santo ali foi soprando a palavra e foi inspirando. Assim, Deus jogou para dentro a palavra, para dentro daquelas pessoas que estavam ali escrevendo a Bíblia Sagrada, ok? Foi dessa forma, isso é inspiração, ok? Isso é inspiração. Então, dessa forma, foi dessa forma que Deus deixou assim a sua palavra para nós. Então, meus amados irmãos, aqui hoje a gente falou sobre a origem das Escrituras e a inspiração das Escrituras. Então, você pode perceber que a Bíblia ela é um instrumento muito poderoso e que o homem ou a mulher que for seguir o que está aqui na Bíblia, com certeza ele será abençoado, será bem-sucedido e ele com certeza vai ganhar a salvação. A pessoa que segue o que está aqui na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Que você venha cada vez mais abrir o seu coração, a sua mente, o seu entendimento para a palavra de Deus. Que você venha verdadeiramente amar ao Senhor, amar as Escrituras Sagradas, buscar cada vez mais o conhecimento das Escrituras Sagradas e procurar agradar a Deus, procurar obedecer o que está aqui na palavra de Deus, ok? Então essa é a palavra de hoje, que Deus vos abençoe. Amém?